JBFM apresenta Márcia Peltier Entrevista. Olá, eu sou Márcia Peltier, estou aqui na Rádio JBFM para um novo encontro com vocês no Márcia Peltier Entrevista. Eu converso hoje com o autor da biografia não autorizada do cantor Roberto Carlos, o historiador, escritor, jornalista e professor Paulo César de Araújo. Oi, Paulo César, tudo bem? Tudo bem, Márcia? Tudo, prazer poder fazer essa entrevista com você, hein? Igual, prazer voltar a falar contigo. Obrigada, querido. Você que lançou um livro em 2006, Roberto Carlos em Detalhes, e uma biografia do cantor Roberto Carlos. Você escreveu esse livro como um fã, né? Sim, Márcia, porque o meu livro, eu tive uma motivação afetiva, porque o Roberto foi meu primeiro ídolo de infância. Então eu tive uma motivação afetiva, mas eu tive fundamentalmente uma motivação intelectual, porque eu identifiquei em 1990, quando eu comecei a pesquisa que resultou nesse livro, eu identifiquei uma grande lacuna na historiografia. Não tinha até então nenhum livro que explicasse o fenômeno Roberto Carlos, aquela altura com mais de 35 anos de absoluto sucesso no Brasil. Eu vi, assim, por exemplo, mais de 300 livros sobre Bob Dylan, milhares de livros sobre Beatles, Elvis Presley. Tem livrarias na Argentina que só vendem livros sobre Carlos Gardel. E não tinha no Brasil um livro que analisasse o fenômeno Roberto Carlos. Então eu decidi investigar isso. E principalmente dar uma real dimensão da importância do Roberto Carlos, porque as elites culturais sempre trataram o Roberto como algo menor na história da música brasileira. Isso me parecia um equívoco. Então o livro vem para corrigir isso e dar uma dimensão à altura do que eu acho que ele tem. E fiz isso no meu livro Roberto Carlos em Detalhes. Os fãs entenderam assim, a crítica entendeu assim. Enfim, apenas o Roberto Carlos não entendeu. É uma pena, mas ele também não leu o livro, o que é lamentável. Quanto tempo de pesquisa você levou para isso? Foram mais de 200 entrevistas? Que eu usei no livro 175 entrevistas, inclusive aquela polêmica com Chico Buarque, porque eu entrevistei toda a música brasileira da época de Roberto Carlos. Entrevistei os ídolos de Roberto Carlos, Bob Nelson, Calbi Peixoto, Tito Madi. Entrevistei todos os compositores que fizeram músicas para Roberto Carlos, todos os músicos que gravaram com ele, os produtores de rádio, de televisão. Lá do início da carreira dele, fui a Cachoeiro de Itapemirim, entrevistei seus amigos de infância. Enfim, por isso que o livro chegou com muita informação, um panorama amplo da trajetória dele e da música brasileira. Você também o convidou para ser entrevistado, né? Eu passei esses 15 anos, Márcia, tentando uma entrevista exclusiva com o Roberto. E tentei através dos canais oficiais, seus assessores, seu empresário. Enfim, eu tenho tudo guardado, enfim, fax, foi no tempo do fax, bilhetes, e sempre dizendo, o Roberto está viajando, o Roberto está gravando, o Roberto está rezando. Mas o fato é que eu tentei, durante esse período, essa entrevista exclusiva. Aliás, é um direito dele, concedeu não, ele preferiu não falar, né? Então eu tive contatos informais, assim, nas coletivas. Eu me lembro até que na primeira coletiva que eu fiz, que eu participei, né? Foi aquela de 90. Eu até cito esse fato no meu último livro, O Réu e o Rei, quando eu conto esse meu primeiro encontro com o Roberto Carlos, que foi nessa coletiva de 90. Eu fui lá tentar falar com ele. Então eu comecei ali. Paulo César, você também, como é professor de História, né, no ensino médio superior, com mestrado em Memória Social na Unirio, você sempre teve essa preocupação, né, de mostrar que o trabalho de uma biografia é um trabalho sério de pesquisa histórica. Claro, a biografia é um livro de história também, porque nós podemos contar a história de um país, ou a história de um povo, ou de uma sociedade, a partir de determinados indivíduos, determinados personagens que são singulares e representativos. Meu livro, na verdade, não fala só de Roberto Carlos, ele é uma espécie de janela para acompanharmos a moderna história da música brasileira. Ali eu conto histórias de Tim Maia, de Elis Regina, de Caetano Veloso, João Gilberto, Bossa Nova, enfim, tropicalismo. É a moderna música brasileira, tendo o Roberto Carlos como fio condutor dessa história. Você, desde pequeno, você queria assistir o Roberto Carlos. Não tem um fato muito curioso de você pequenininho querendo ver Roberto Carlos em Vitória da Conquista? Exatamente. Em 73, eu tinha 11 anos de idade, ele foi fazer um show que era guardado lá na minha cidade desde a época da Jovem Guarda. Então, em 73, finalmente, ele foi fazer esse show em Vitória da Conquista, mas minha família éramos muito pobres, não tínhamos dinheiro, meu pai não tinha, nem minha mãe, mas a minha mãe me botou aquela roupinha de domingo e falou, filho, eu não tenho o dinheiro do ingresso, mas está aqui a passagem do ônibus, tenta lá encontrar um amigo, alguém, enfim. E eu fui nessa expectativa, mas infelizmente não consegui entrar nesse show. Até digo no livro, foi o show que eu mais desejei assistir na vida, né? Mas não consegui. Então o que mostra o meu encontro com o Roberto é sempre marcado por desencontro. Mas isso acontece, né? Mas você sabe que o Roberto cantou muito isso nas suas músicas, né? Certo. Isso acontece também.
Mas enfim, então foi esse show em 73 lá, quando ele... E que você não entrou, né? Não consegui entrar. Uhum. Não consegui. Tava muito arrumadinho, né? Ninguém achou que você não tinha dinheiro, né? No final, assim, quando ele ia fechar o portão, um senhor de terno que estava ali no portão chamou, tinha alguns garotos de rua ali, sem camisas e tal, ele falou, vem vocês aqui. Eu fui junto, claro. Mas quando eu fui agachando assim, ele falou, não, você pode pagar. Aí os meninos de rua entraram e eu fiquei de fora, porque eu estava realmente arrumadinho, branquinho ali e tal, né? Que coisa. Ô Paulo César, para você, quando houve a proibição, foi além de um choque profissional, foi um choque emocional? Eu não digo assim emocional, eu não Você não tem esse sentimento? Não tenho não, Márcia. Até pelo fato dele não ter lido o livro e pelo fato dele ter proibido outros autores, que ele não proibiu só a mim, ele proibiu uma reportagem do Rui Castro, ele proibiu um livro do Mordomo, ele proibiu reportagens nas notícias populares sobre ele. O Roberto tem um histórico, né, de atos censórios, então até por esse histórico não me surpreendeu. Claro que eu estava torcendo para ele entender o livro, estava torcendo para ele ler o livro, para ele compreender o que o livro realmente é. Mas isso não aconteceu, claro que eu lamentei, né? Como é que você recebeu a decisão do Supremo Tribunal Federal em liberar a publicação de biografias não autorizadas? Agora, num novo momento, para nós todos que amamos livros, que escrevemos, que pesquisamos, enfim, que amamos a cultura, a informação, defendemos a liberdade de expressão, então é um momento positivo e eu estou contente com o que aconteceu, né? Acho que foi uma vitória de nós todos, da sociedade brasileira, foi uma luta que começou de forma intensa lá em 2007, 2008, enfim, e que concluímos com essa vitória aí de 9-0 no STF. Não exatamente no meu caso particular, porque o meu livro ainda depende aí, enfim, de uma questão jurídica, né? Mas o importante é isso, daqui para frente tudo realmente vai ser diferente, porque nós podemos agora pesquisar, escrever, publicar sem maiores constrangimentos. Você também lançou o livro O Réu e o Rei, Minha História com Roberto Carlos em Detalhes. Como é que é esse livro? Pois é, aí no ano passado eu contei os bastidores dessa proibição. E mais do que isso, contei essa minha história com Roberto Carlos, desde a infância, desde a primeira vez que eu ouvi uma música dele, toda essa trajetória da pesquisa, os bastidores da pesquisa, os meus encontros com Chico Buarque, com João Gilberto, com Tim Maia, com Tom Jobim, todos os personagens que eu entrevistei, Wilson Simonal, Carlos Imperial, os meus desencontros com Roberto, as tentativas de entrevistá-lo, e a produção do livro. E depois todo o bastidor na justiça, né, o meu encontro difícil com Roberto lá diante de um juiz no Fórum Criminal, até aquele episódio todo do Procure Saber. Aí o meu livro vem bem atualizado, porque conta aquilo em detalhes, desde a primeira manifestação de Djavan, depois a do Gil, a do Caetano, a do Chico, toda aquela lambança, aquela implosão do Procure Saber, a saída de Roberto Carlos, enfim. O livro conta, acho que é a primeira vez que esse episódio é narrado num livro. E eu acho importante que o livro vai ficar como testemunho de uma época, viu, Márcio? Eu acho, inclusive, essa decisão do Supremo, de 9-0, meu livro vai ficar como um retrato de uma época em que livros e autores eram proibidos no Brasil. Lendo o livro hoje até parece um livro antigo, né? Mas isso aconteceu até ano passado, né? Paulo César, você também escreveu o livro Eu Não Sou Cachorro Não, onde faz uma análise da música brega durante o período do regime militar. Explica isso pra gente. No meu primeiro livro, Eu Não Sou Cachorro Não, música popular cafona na ditadura militar, eu procurei fazer isso, contextualizar aquela produção musical brega, a música de Valdir, de Odair José, de Nelson Ned, relacionando ela à história do Brasil na época da ditadura militar. E o meu livro, Roberto Carlos, é exatamente isso também, porque eu vejo a biografia como mais um livro de história. Agora, Paulo César, e para aqueles que têm sempre aquele argumento, e se a pessoa fosse sentir injustiçada com aquela biografia, ou achar que aquela biografia não retrata toda a verdade, que conselho você daria? Bom, essa pessoa tem todo o direito de ficar indignada. Se houver calúnia, a legislação, é importante a sua pergunta, Márcia, porque não quer dizer agora que vale tudo. Não, continua valendo o que é certo. Se alguém caluniar alguém, se alguém disser que alguém roubou e a pessoa não roubou, esse autor não tiver como provar, ele pode ser processado, ele pode ter que pagar indenização, é isso aí. Isso não quer dizer vale tudo. O que não pode mais é um autor dizer, olha, eu não quero que publique esse livro sem a minha autorização. O que não pode mais é alguém dizer, você está falando da minha privacidade, eu não quero que fale da minha vida pessoal. Porque o que o STF definiu é que a liberdade de expressão, há uma opção preferencial para a liberdade de expressão.
Então, agora isso não quer dizer que alguém pode ser caluniado, ninguém pode dizer que alguém atribuiu o crime a uma pessoa, então isso continua valendo. E a própria legislação tem os mecanismos para coibir isso, para reparar isso. Mas é isso, o que não pode mais é ter censura prévia. Paulo César, foi um prazer enorme conversar com você aqui no Márcia Peltier Entrevista na Rádio JB-FM. Muito obrigada. Obrigado você, Márcia. Foi um prazer novamente. Quando quiser, estou à disposição. Valeu.